Cara, como esses protestantes, eles são mentirosos. É simples, pô. O batismo segue a tradição apostólica, porque os apóstolos faziam isso. Eu não acho que nenhum pai da igreja, por mais que negue o batismo infantil à criança, que é explicitamente na escritura e tradição apostólica, cara. O Tiago Dutra, ele tá tentando citar aqui é, os pais da igreja que negavam o batismo, cara. Vemos ali a igreja primitiva, ali no primeiro século e no segundo século, já fazendo o que a escritura não condena, certo? Segundo século, receoso sobre a questão do batismo infantil. Mas não é realmente isso que eu queria trazer. Eles gostam de usar aquela fala de Origens, né? Que diz que a igreja recebeu dos apóstolos a ordem de batizar crianças. É como eu disse a algumas pessoas, ele fala, mas não prova. Quem afirma tem que provar. Porque o estudioso Everett Ferguson, ao contrário de Origens, vai dizer o seguinte para nós. Na sua obra Batismo na Igreja Antiga, História, Teologia... Olha quem ele está citando, ó. Baptist Eris, sei lá o nome. E liturgia nos primeiros 5 séculos, ele vai dizer o seguinte: há concordância geral de que não há evidência firme para o batismo de infantes antes da parte posterior do segundo século. Esse fato não significa que não ocorria, mas significa que os apoiadores da prática têm um intervalo cronológico considerável a levar em conta. Muitos substituem o silêncio histórico por apelo a considerações teológicas ou sociológicas. Argumentos contra a originalidade do batismo de bebês, em adição à sua falta de atestação antiga, incluem a natureza essencial atribuída à confissão verbal e arrependimento, a liturgia designada para pessoas de idade responsável, o tamanho dos batistérios e a falta de uma teologia concorde para apoiá-la, Crisóstomo e as igrejas orientais versus Agostinho. A explanação mais plausível para a origem do batismo de infantes é encontrada no batismo de emergência de crianças doentes que estavam prestes a morrer. Assim, elas estariam asseguradas da entrada no reino dos céus. Há uma lenta extensão da prática de batizar bebês como uma medida de precaução. Foi geralmente aceita, mas as questões continuaram a serem levantadas sobre essa propriedade no quinto século. Se tornou prática usual no quinto ou sexto séculos. Comentando sobre isso, o artigo Evidência... Olha só como eles fazem a manobra. Simples, pô. Em Atos dos Apóstolos 2, 38, São Pedro fala, a promessa é para vós e vossos filhos. Ali vemos em 1 Coríntios 1, 16, São Paulo batizando famílias inteiras. A família de Lídia, Atos Apóstolos 16, 15, a família do carcereiro ali, Atos Apóstolos 16, 33, foram batizadas. Então, o que segue? É o fundamento dos apóstolos, cara. Não tem como, cara. Olha só. Sobre esse assunto, olha só. Vamos aqui, ó. Site apologistacatólico.com, né, ó. É um site de apologética, né? Católica, que vai refutar isso. Olha só. Introdução. O batismo de criança é uma prática antiga da igreja que foi instituída pelos apóstolos. Olha só. Não foi instituída por um pastor ou pelos apóstolos. Então, os sucessores dos apóstolos, que são os bispos, são as comunidades, tal, etc., vão seguir isso aqui. Por quê? Os apóstolos que foram confiados na verdade, os apóstolos 1 e 2. A verdade foi confiada aos apóstolos. Apóstolos 2 desce o Espírito Santo, primeiro a pregar ali São Pedro, e São Pedro fala, arrependei-vos, a promessa é para vós e vossos filhos. As Apóstolos 2, 41, converte mais de 3.000 almas. Deixa bem claro, pô. Desta vez eu quero estudar
evidências que nos foram deixadas pela igreja ao longo da história em favor deste sacramento no qual fomos sepultados em Cristo, na sua morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dos mortos pela glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Vou tentar também tratar-se brevemente dessa questão, etc. O batismo de criança nos padres da igreja no século IV. Aqui é o século IV. Século I ao século IV. Só. Dá um pause aqui. Olha só, no primeiro, quarto século, quatro séculos da era cristã, é completa a unanimidade a respeito, Tertuliano sendo praticamente a única exceção. Olha só, há inúmeros relatos de pais da igreja que falam sobre a importância do batismo infantil. Só quem era contra é o Tertuliano, certo? Havia claro que ele está indo contra o que é explícito que os apóstolos transmitiram, cara. Olha, você vê o erro aqui de um doutor. Mas as fontes são unânimes. Sempre vai ter um questionador, cara. Há inúmeros relatos de pais da igreja que falaram sobre a importância do batismo infantil. Havia claro que optava por rejeitá-lo, mas por razão imorais para não abandonar a vida pecaminosa e obter o perdão dos pecados apenas na hora da morte. Muitos tolos, porque ninguém sabe quanto vai morrer, ou você vai ter a oportunidade de ser batizado, ou até mesmo se livrar da penitência que faria se ele caísse em pecado depois do batismo. Irineu de Leão, 130, 202 ADC, DC, né? Escola a fé da igreja primitiva, que professa que todos os homens nascem da carne, e portanto devem nascer da água e do Espírito, qual inequivocadamente interpretava como o batismo, com o qual se obtenha também a remissão dos pecados. Olha só, não foi por nada que Naamã de idade, né? Olha só, sofrendo de lepra, foi purificada por ser batizado, mas para dizermos que, como leproso no pecado, somos purificados por meio da água sagrada e a invocação do Senhor de nossas transgressões, sendo espiritualmente renegando como espiritualmente regenerados como os bebês recém-nascidos. Quanto o Senhor disse: se alguém não nascer de novo da água e do Espírito, não entrará no reino do céu. Olha só, tem todo um contexto, toda uma prefiguração velho testamentário. A origem de Alexandria também defende. A igreja recebeu dos apóstolos o costume de administrar o batismo até mesmo para crianças. Eu estou resumindo, ó o tanto. Hipólito de Roma. Olha só. Tem mais aqui, ó. Cipriano de Cartago, do ano 200 a 258. Claro que eu não vou citar todos aqui, né? Gregório Nazareno, 329 a 390. Olha só, cara. Eu tô na metade aqui, muita coisa, ó. João Crisóstomo, 347 a 407, DC, né? Basílico Grande, 330 a 379. Olha só. Pelagiano, primeira heresia a rejeitar o batismo de criança. Ó. Olha só. Agostinho de Hipona, 354 a 430. Ó. Já tá chegando lá no século V, tá, meu querido? Ó. Aqui sobre a reforma protestante, o movimento, olha tanta coisa, cara, ó. Por quê?
é explícito na Escritura. Porque você pega em Gênesis 17, 12, ali vemos o quê? Dezessete, 12, ó. Todos os homens no 8º dia do nascimento será circuncidado entre vós na geração futura, tanto o que nasce em casa como o que compadres o preço de dinheiro de um estrangeiro qualquer e que não for tua raça. Ó. Serão circuncidados tanto os homens nascidos na casa como aqueles que foram comparados o preço de dinheiro. Assim será marcado em vossa carne o sinal de minha aliança perpétua. O varão circuncidado, do qual não se tenha cortado a carne de prepúcio, será exterminado do seu povo por ter violado minha aliança. Olha só, a circuncisão ali tem todo o contexto, cara. E as crianças que eram recém-nascidas, ele era circuncidado o 8º dia, cara. Como Cristo foi apresentado ali no templo. Olha só. Você pega em Colossenses 2, ó. 11 e 12, ó. Nele também fosse circuncidado, como circuncisão não feita por mão de homens, mas como a circuncisão de Cristo, que consiste no despojamento de nosso Senhor carnal. Nosso Senhor carnal, ó. Olha só. Que interessante, que significa o batismo, cara. A circuncisão é uma prefiguração do batismo. Olha só, cara. Nele também fosse circuncidado, como circuncisão não feita por mão de homem. Ó. Tá referindo o quê? O batismo, cara. É a nova aliança. A circuncisão são praticamente o batismo da velha aliança. Olha só que interessante, cara. Você pega aqui, você vai entender o que? Tem todo o contexto, uma elaboração, todo um relato para você entender. E a igreja primitiva acreditar porque ela vem da era do fundamento dos apóstolos. Certo? É só, qual é a tática que os protestantes usam para dizer que não se pode batizar criança? Lá em Atos 2,41 diz que foram batizados 3.000 pessoas. Né? E também criança, também vamos voltar um pouco em Atos 2,38. Diz assim, Pedro respondeu, arrependai-se, cada um de vós seja batizado em nome de Senhor Jesus Cristo para o perdão, né? Olha só. Dos seus pecados. Então eles pregam esse versículo isoladamente e diz que Pedro falou: arrependei-se, seja batizado. Então é só para os adultos, porque a criança não tem de que se arrepender, sendo que eles não lê outro versículo dizendo que ao arrepender-se batizamos nossos filhos. Olha aqui a resposta. Respondeu-se, cada um de vós seja batizado em nome de Senhor Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados. Aí lá no versículo 39, Atos Apóstolos 2:39, diz assim, pois a promessa é para vós, para os vossos filhos. É bem claro, cara. É bem claro, como citei aqui. Então, o batismo é é a circuncisão da nova aliança. E no Velho Testamento, a circuncisão era no 8º dia, como podemos ver em Gênesis 17:11, que acabamos de meditar aqui. No 8º dia, nascido uma das grandes armadilhas, eles dizem, criança não pode se arrepender. Portanto, como criança não pode se arrepender, não pode ser batizada. Só você ir lá, voltar aos Apóstolos 2:39, 38 e 39. Arrepender-se, seja batizado. E no 39, ó. Olha Tiago Dutra. Diz, é a promessa. É para vós e para os vossos filhos. Termo grego teknis. Criancinhas de colo. Olha só, cara. Esse estudo aqui que eu estou usando é simplesmente o Paulo Leitão, ele é meu professor, cara. Eu uso
eu estudo muito, porque eu acho, na minha atualidade, é um dos apologetas que, com todo respeito, Paulo Ricardo, com todo respeito, que é o cara que explica certinho, cara, com Bíblia e tal, etc. Não desmerecendo outros apologetas, certo? O cara saiu lá do fundamento do protestantismo para defender a amada igreja que intercede por nós, Paulo Leitão. Meu professor, Padre Toro também, do Estouro. É porque, cara, todo esse contexto, intercessão, tudo, os ataques dos hereges, dá para se provar de Bíblia, de Escritura. E outra coisa muito interessante, vamos ver aqui nesse estudo. Então, a circuncisão é a prefiguração do batismo, cara. Não muda nada, cara. Só muda o quê? Antes era o quê? Circuncisão. Não, agora é pela igreja. Então, não tem como, cara. Se Tertuliano, se tiver pais da igreja discordando disso aí, tá discordando que os apóstolos pregaram, anunciaram. São Paulo, a 1 Coríntios, ó. Olha só, Paulo diz bem claro, ó, 1 Coríntios 1,16. Aliás, batizei também a família de Estéfanes. Além deste, não me conta ter batizado ninguém mais. Ó. Se fosse assim, eu batizei também a família de Estéfanes. Não as crianças. Porque as crianças não precisam, porque as crianças não crêem, não. Momento nenhum, os apóstolos descartam as crianças. Como vai dizer aqui, Mateus 18, 6, ou Mateus 18, 2, deixa vir a mim os pequeninos. E Salmo 8, 3, da boca dos pequeninos tiraram perfeitos louvores. Ah, mas tem que ser batizado os adultos, meu irmão. Cristo ele foi batizado ali por João Batista para concretizar a escritura, cara. Para se cumprir as profecias. Cristo ele já foi lá no 8º dia, só você meditar Lucas, São Lucas, foi apresentado ali. João Batista também foi circuncidado no 8º dia. Agora a gente não estamos mais no regime da lei, estamos na graça. Agora o batismo é em Cristo. Morresse em Cristo, ressuscitasse em Cristo. Como diz São Paulo, em Gálatas, Colossenses 2, 11 e 12. Certo? Olha só que interessante. A tática, a manobra desses hereges, filhos de Lutério, né? Aqui, ó. Segundo, ó. Colossenses, né? 11 e 12, ó. Nele fosse circuncidado por não circuncidado, né? Por não feito por mãos de homens, mas pelo devestimento da vossa natureza carnal. Essa é a circuncisão de Cristo. Fosse sepultado com ele no batismo, também com ele ressuscitaste. Então o batismo é a circuncisão da nova aliança. E no Velho Testamento, a circuncisão era no 8º dia, como podemos meditar lá em Gênesis 17, 2. O 8º dia, nascido uma das grandes armadilhas protestantes, usa isso aí, certo? Tática desses protestantes, para negar o quê? Estamos citando aqui pais da igreja, cara. Por que eles não entram na linha de raciocínio de Bíblia? Porque a Bíblia já contradiz eles, certo? 18 minutos já, só um vidinho desse herege. 5º ou 6º séculos. Comentando sobre isso, o artigo Evidência Documental e Material da Prática do Batismo da Igreja Cristã Primitiva vai dizer o seguinte: o seu mais recente livro, Batismo na Igreja Primitiva, Everett Ferguson apresenta uma pesquisa extensiva dos documentos existentes pertinentes ao batismo cristão primitivo. Em seus capítulos finais, Ferguson suplementa esse estudo literário com análises da arte e arquitetura associadas com o rito, especialmente fontes batismais antigas. A partir dessa revisão combinada de textos junto com artefatos, Ferguson conclui que o batismo era universalmente e normativamente realizado por submersão de ambos, cabeça e corpo, e que o batismo era costumeiramente um rito. Era por aspersão, não é por missão. Missão é o batismo até João Batista. Como os apóstolos batizaram? Por missão. A prova de ali, a dos apóstolos foi ter o quando é batizado ali
Naquele deserto não tem água. Não tem como mergulhar o eunuco ali num pouquinho de água. Que já cai por terra de novo. Outra mentira do Tiago Dutra. É só. Como os apóstolos batizavam? Era por ermissão ou por aspersão? É só. A maioria das evidências históricas, a arqueologia teológica indica que os apóstolos e a igreja primitiva praticavam o batismo predominantemente por emissão, subitamente total. No entretanto, há debate e início que métodos como a infusão, derramar água ou menos comumente a expersão poderia ter sido usado em circunstância especial ou de escassez de água já no início da igreja. Prática, mergulho grego. Quem batizava ali por mergulhar é João Batista. Os apóstolos, ele não segue essa prática, ele segue por aspergir. Como Pedro batizou aquela mais de 3.000 almas ali para a igreja, pessoas que se converteram? Por aspersão. Certo? Ó. Aqui, ó. Prática dos apóstolos no Novo Testamento, ó. O exemplo indica imersão, ó, como o batismo de Jesus no Rio Jordão. Eunuco, Etiópia, onde ambos desceram as águas. Ó. Simbólica. Imersão simboliza mais diretamente ao sepultamento e a ressurreição com Cristo. Romanos 6, 3, 4. Possibilidade, etc. Tal. Não tem como, cara. Olha só. Os apóstolos, o eunuco foi batizado como? Por imersão ou por aspersão? Atos Apóstolos 8. Batismo de João Batista, batismo no Espírito, Pentecostes, caso de Paulo não fosse um dos antigos, etc. Olha só. Simples, ó. Uma prova bíblica. Bíblica, realmente. Como era feito esse batismo? Era por mergulhar o corpo todo ou por aspergir? São Paulo está ali no quarto, ali numa sala, não sei. Atos. É só. Por isso que você tem que conhecer a Bíblia, porque você vê com a tradição, tá fora da Bíblia. São sites falsos. Infelizmente, tem muito site vagabundo e falso. Atos Apóstolos 8, ó. Olha só, 36, ó. Continuando o caminho, encontraram água e disse, então eunuco, eis aí a água, que impede que eu seja batizado? Filipe respondeu, se crê de todo o coração, pode-se. Se ele, eu creio, disse ele, que Jesus é o Filho de Deus. E mandou parar o carro. Ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Ó. Ali no deserto de Etiópia, ali, tem pequenas nascentes de água. Não tem um riacho como ali no Rio Jordão, tal, não. Foi batizado por aspersão. Aspergir. Porque não tinha como mergulhar o eunuco ali, da rainha de Etiópia. Uma prova convincente como os apóstolos batizavam as famílias, as crianças, e etc. De acordo segue hoje. Certo? Simples entender isso. Ó, como Paulo foi batizado? Atos 7, por Ananias. 9:17, ó. Ananias entrou na casa, ó. Não tem piscina, não tem riacho. Impondo-lhe as mãos, disse-lhe, Saulo, meu irmão, o Senhor, esse Jesus que te apareceu no caminho, enviou-me para que recobre a vista e fique cheio do Espírito Santo. Ó. No mesmo instante, caíram dos olhos, ó, de Saulo uma escama, como que escama. Recuperou a vista, levantou-se e foi batizado. Ó. Simples, pô. Tinha piscina? Never. Tinha riacho? Não.
Era de acordo com o batismo que João Batista fazia? Não. É de acordo com o batismo da plenitude do dom de Deus que quando eu participei lá eu tive que fazer? Mergulhar lá no rio lá? Não. É um batismo de piscina? Não. Como é esse batismo? Por aspersão. Não por emissão. Simples, entender isso? Continuação aqui dessas mentiras do Tiago Dutra. Usando a história, usando a tradição, destruindo a tradição. Que é o contrário dele. Simples. Salve Maria, sou o Sérgio Missionário Roberto.